Trabalhar duro não vai te deixar rico, mas aprender a jogar o jogo certo vai. Parece contraditório, não é? A maioria acredita que quanto mais esforço coloca, mais dinheiro ganha. Mas e se eu te disser que o segredo para conquistar 10.000 highs rapidamente não está em trabalhar mais, e sim em trabalhar de forma diferente? Agora, antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já pensou em ganhar dinheiro, mas desistiu porque achou que precisava de sorte, contatos ou muito capital inicial? Você já percebeu como a maioria das pessoas vive com medo constante de não ter dinheiro suficiente? Como se estivessem sempre a um passo de cair em um buraco sem fundo? É quase como se o mundo inteiro tivesse aceitado a ideia de que estar quebrado, endividado e sem perspectiva é a regra do jogo. Mas o primeiro grande segredo é entender que o dinheiro não é sorte, não é destino, não é um prêmio de loteria reservado para poucos escolhidos. O dinheiro é uma habilidade, e como toda habilidade, ele pode ser aprendido, treinado e repetido até se tornar algo natural. Pense nisso. Se alguém já conseguiu gerar 10.000 highs uma vez, significa que essa pessoa descobriu uma fórmula, um processo. E se existe um processo, você também pode aprender a replicá-lo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode incomodar um pouco. Quantas vezes você já desistiu de começar um projeto porque acreditou que não tinha experiência suficiente? Ou porque achava que não era inteligente o bastante? Ou porque alguém te convenceu de que isso não era para você? Quantas vezes você deixou o medo de falhar ser mais forte do que a vontade de tentar? A verdade é que esse medo é comum, mas ele só existe porque a maioria foi ensinada desde cedo que ganhar dinheiro é difícil, reservado a poucos ou fruto de sorte. Mas se você parar para observar, os que realmente prosperaram são aqueles que decidiram desafiar esse pensamento e provar primeiro para si mesmos que é possível. Durante esse tempo, ele não recebia salário, vivia com pouco e enfrentava críticas de todos os lados. Muitos diziam que ele estava desperdiçando sua vida. Imagine só, 2 décadas de trabalho sem garantias, sem dinheiro entrando, apenas com a crença de que estava no caminho certo. Em vários momentos ele pensou em desistir, mas foi justamente essa insistência que revelou o maior aprendizado da sua vida. A verdadeira riqueza começa dentro da mente, e não na conta bancária. Essa história não é só uma curiosidade histórica, ela é um choque de realidade. Mostra que, se até alguém que viveu sem retorno por tanto tempo conseguiu provar que o dinheiro é uma habilidade, qual é a desculpa que você está dando para não começar agora? Porque até chegar lá, tudo parece impossível. Mas quando alcança, percebe que não só é possível, como também pode ser repetido, ampliado e multiplicado. É como atravessar uma ponte. Do lado de cá, só incerteza e medo. Do outro lado, confiança e clareza de que você pode criar riqueza com suas próprias mãos. E isso nos leva a uma reflexão importante. Será que o verdadeiro obstáculo nunca foi a falta de oportunidades, mas sim a falta de mentalidade certa para enxergar o que já estava à sua frente? Estudos científicos confirmam isso. Pesquisas da Universidade de Yale mostraram que pessoas que acreditam no chamado mindset de crescimento, ou seja, que habilidades podem ser desenvolvidas com esforço e prática, são muito mais propensas a ter sucesso financeiro no longo prazo. Não porque são mais inteligentes, mas porque não desistem no primeiro obstáculo. A vida não premia os mais cautelosos. Premia os que ousam colocar a mão na massa e testar suas ideias no mundo real. E quando você alcançar esse valor, vai olhar para trás e perceber que a parte mais difícil não foi o dinheiro em si, mas sim vencer a batalha interna contra os seus próprios medos. Porque, no fundo, a verdadeira riqueza nunca começa no bolso, começa sempre na mente. Quando pensamos em ganhar dinheiro rápido, a maioria imagina soluções complicadas, como entrar em criptomoedas ou fazer operações de day trade. Mas a verdade é que, na prática, o caminho mais acessível e imediato está muito mais perto do que você imagina. Eu estou falando dos serviços presenciais, aquelas atividades simples que podem ser feitas no seu próprio bairro e que muitas vezes as pessoas ignoram por parecerem comuns demais. Passear com cães, dar aulas particulares,
cortar cabelo, cuidar de jardins, ser entregador, fazer reparos domésticos ou até lavar carros. Tudo isso pode parecer pequeno demais, mas é justamente aí que está a vantagem. Você consegue começar sem grandes investimentos, consegue clientes rapidamente e, acima de tudo, recebe o pagamento na hora. Essas são as oportunidades que passam diante dos olhos de todo mundo, mas que poucos decidem enxergar. O detalhe é que, enquanto uns veem um serviço simples demais, outros enxergam a chance de transformar essa necessidade em dinheiro imediato. Ele analisava. Se a casa tinha um jardim muito bem cuidado, mas o carro estava sujo, aquilo significava que a pessoa provavelmente se importava com a aparência. Só não tinha tempo de cuidar do veículo. Ele usou a lógica e a observação para criar demanda. Não foi sorte, foi estratégia. E essa inteligência em observar o detalhe fez com que ele conseguisse ganhar dinheiro de forma imediata, mesmo sem capital inicial ou qualificações formais. É claro que serviços presenciais têm uma limitação. Eles dependem do seu tempo e da sua localidade. Alguns meses você pode ter muito movimento, em outros, quase nada. Mas isso não significa que não valham a pena. Pelo contrário, eles funcionam como o combustível inicial. É como acender a primeira chama antes de colocar mais lenha. Eles não vão te deixar milionário, mas vão te dar velocidade e experiência. Duas coisas que são mais valiosas do que dinheiro quando você está começando. E aqui entra uma pergunta retórica que talvez faça você refletir. Quantas vezes você deixou de ganhar dinheiro simplesmente porque subestimou algo que parecia básico demais? Quantas vezes você pensou, isso é pequeno demais para mim, e acabou não fazendo nada, ficando exatamente no mesmo lugar? Esse é um dos maiores erros que estudantes cometem. Eles sonham tão alto que esquecem de dar o primeiro passo. Só que sem o primeiro passo, não existe caminho algum. Existem ainda histórias de pessoas famosas que começaram justamente assim. Oprah Winfrey, antes de se tornar uma das mulheres mais influentes do planeta, começou com pequenos trabalhos de rádio local. Steve Jobs e Steve Wozniak, antes de fundarem a Apple, consertavam aparelhos eletrônicos para amigos e vizinhos, cobrando pequenas quantias. Esses serviços iniciais não representavam o sonho final deles, mas representavam a primeira porta aberta, a primeira prova de que podiam gerar valor no mundo real. E essa é a mensagem que muitas vezes passa despercebida. Você não precisa acertar em cheio logo no começo, você precisa começar. Não pense no que vai trazer o maior retorno, pense no que pode te trazer o retorno mais rápido. Pode ser cuidar de animais, fazer pequenos reparos, dar aula de reforço ou qualquer coisa que você já saiba fazer bem. Em seguida, escolha um deles e faça pelo menos uma oferta até o fim da semana. Ligue para alguém que você conhece, bata na porta de um vizinho ou faça uma publicação em um grupo local. Você não precisa esperar a ideia perfeita, você precisa agir. É provável que você sinta medo de rejeição ou até vergonha de se oferecer. Mas lembre-se, isso acontece com todo mundo. A diferença é que alguns enfrentam esse desconforto e descobrem que, do outro lado, existe alguém disposto a pagar pelo serviço. Outros, por medo, simplesmente nunca descobrem. A pergunta é: de qual lado você vai estar? Eles talvez não sejam glamurosos, não pareçam sofisticados, mas têm um poder gigantesco. Eles quebram a barreira do não consigo e provam para você que sim, é possível. E depois que você vê o dinheiro entrando na sua mão, não importa o valor, o jogo muda completamente. Porque a partir daí, você não tem mais uma teoria na cabeça, você tem um resultado real. E isso é a base de tudo que vem depois. Existe um caminho que muitos ignoram porque ele parece mais lento, mais trabalhoso e até menos rentável no começo. A venda de produtos locais. Pode ser um bolo caseiro, um doce que você sabe fazer muito bem, um artesanato, roupas customizadas ou até algo mais técnico, como peças de aeromodelismo. À primeira vista, pode soar pequeno, até ingênuo pensar em começar dessa forma, mas o que pouca gente percebe
é que essa etapa é muito mais do que uma forma de gerar algum dinheiro. Ela é uma verdadeira escola de negócios. É aqui que você aprende a lidar com clientes, com custos, com produção e, principalmente, com a realidade de transformar algo que você gosta em uma fonte de renda. Depois de ganhar algum dinheiro lavando carros, ele decidiu investir em peças baratas de aeromodelos. Montava cada uma delas com cuidado e vendia nos finais de semana para um clube de aeromodelismo. O que parecia um passatempo virou uma oportunidade de aprendizado. Ele descobriu o quanto o custo dos materiais podia consumir os lucros. Percebeu que nem sempre as pessoas estavam dispostas a pagar o preço justo pelo esforço envolvido e aprendeu que nem sempre paixão e rentabilidade caminham juntas. Foi frustrante em alguns momentos, mas foi justamente essa experiência que lhe deu clareza para entender que vender produtos locais, por mais simples que pareça, é uma forma poderosa de ganhar visão de mercado e disciplina. E é aqui que eu quero fazer você refletir. Quantas vezes você já pensou em ganhar dinheiro com algo que gosta de fazer, mas desistiu antes mesmo de começar, porque achou que não teria saída? Quantos talentos ficam engavetados porque alguém disse que isso não dá futuro? A ironia é que muitos dos maiores empreendedores do mundo começaram exatamente dessa maneira. Jeff Bezos, antes da Amazon, vendia livros de garagem. Walt Disney começou vendendo desenhos simples em feiras locais, quando ninguém acreditava em suas ideias. Esses produtos não eram escaláveis no início, mas representavam o primeiro tijolo da construção de algo muito maior. Você sente na prática que aquilo que você sabe fazer tem valor no mundo real. Isso gera confiança, e a confiança é combustível para continuar. Estudos sobre motivação e comportamento mostram que pequenas recompensas financeiras iniciais aumentam significativamente as chances de alguém persistir em projetos de longo prazo. É por isso que começar com algo local, palpável, concreto, pode ser o empurrão que faltava para você seguir adiante. A base de clientes é menor, o crescimento é mais devagar, e muitas vezes você terá que lidar com a frustração de não vender como gostaria. Mas até isso é um aprendizado. Você entende que empreender não é uma linha reta, é um caminho cheio de testes, erros e ajustes. E essa experiência inicial é o que vai preparar você para lidar com negócios maiores no futuro. É como aprender a andar antes de correr. Agora, imagine o seguinte: se você começasse hoje mesmo a produzir algo que gosta, o que seria? Um doce especial que sua família sempre elogia? Um artesanato que as pessoas já pediram para comprar? Ou até algo digital, mas que você pode entregar localmente, como convites personalizados ou lembranças para festas? Será que você já não está sentado em cima de uma ideia que poderia virar seus primeiros dólares? E para deixar isso ainda mais claro, pense em quantas pessoas você conhece que têm habilidades incríveis, mas nunca monetizaram isso. Talvez aquela tia que cozinha pratos maravilhosos, aquele amigo que sabe consertar quase tudo, ou até você, que tem um talento escondido, mas nunca colocou à prova. O que separa essas pessoas de ganhar dinheiro não é a falta de talento, é a falta de iniciativa em transformar a habilidade em produto. Então, aqui vai uma provocação. Escolha algo que você já sabe fazer, algo simples, e teste no mercado. Ofereça para amigos, vizinhos ou até em feiras locais. O objetivo não é enriquecer da noite para o dia, mas validar a ideia, sentir o mercado e, principalmente, provar para si mesmo que é possível. Porque, no final das contas, os produtos locais podem até não escalar tão rápido quanto você gostaria, mas eles têm um papel fundamental: mostrar que sim, você tem condições de transformar paixão em renda e de dar o próximo passo com mais segurança. E quando você percebe isso, não importa o quão pequeno tenha sido o começo, a sensação de realização já vale por 1000. Existe um momento em que você percebe que não dá mais para depender apenas daquilo que está ao seu redor, da sua vizinhança ou do boca a boca. Os serviços presenciais e os produtos locais são ótimos para começar, mas eles têm um limite claro.
sua geografia e o número de horas que você tem no dia. É aí que entra a virada de chave mais poderosa da atualidade: vender globalmente ou oferecer serviços online. E essa é uma oportunidade sem precedentes na história. Nunca antes foi tão possível para um estudante, com pouco ou quase nenhum dinheiro, acessar um mercado global inteiro a partir de um celular ou de um computador simples. Se você sabe editar vídeos, criar thumbnails, escrever textos, administrar redes sociais ou até mesmo traduzir conteúdos, não importa se você está em uma cidade pequena ou em um país distante. Alguém do outro lado do planeta pode pagar pelo seu trabalho. E o melhor de tudo é que você pode começar a ganhar desde o primeiro dia. Sim, desde o primeiro dia. Basta oferecer algo que você já sabe fazer em plataformas como Fiverr, Upwork, Workana ou até mesmo grupos no LinkedIn. O que impede a maioria das pessoas de aproveitar essa oportunidade não é a falta de habilidade, mas o perfeccionismo. Elas acreditam que precisam estudar anos antes de oferecer um serviço, quando, na verdade, a prática real é o que vai acelerar o aprendizado. E aqui entra uma reflexão que vale a pena. Quantas horas você já gastou nas redes sociais só consumindo conteúdo, quando poderia estar usando esse mesmo tempo para criar e oferecer algo que gerasse dinheiro? A diferença entre quem ganha com a internet e quem apenas perde tempo nela está na postura. Enquanto uns são meros espectadores, outros decidem participar do jogo. Ele fazia pôsteres de filmes com estilos diferentes e compartilhava sem nenhuma intenção de vender. Mas, de repente, as pessoas começaram a pedir para contratá-lo. Em pouco tempo, ele saiu do hobby para um negócio lucrativo, simplesmente porque colocou seu trabalho em exposição. Isso mostra que, muitas vezes, não é sobre esperar que o cliente venha bater à sua porta, mas sobre colocar suas habilidades à mostra no lugar certo. O alcance hoje é tão grande que até algo feito por brincadeira pode se transformar em uma fonte de renda consistente. A maioria continua apenas consumindo, enquanto poucos criam, e é justamente essa minoria que colhe os frutos. Pelo contrário, é recomendável iniciar com valores abaixo do mercado, justamente para ganhar experiência, conquistar os primeiros clientes e, aos poucos, aumentar o preço à medida que cresce. E quando você vê o primeiro pagamento caindo na sua conta por um trabalho que fez no computador da sua casa, a sensação é transformadora. É o tipo de experiência que muda a forma como você olha para a internet. Ela deixa de ser apenas uma fonte de entretenimento e passa a ser a sua máquina de renda. Agora, imagine se você escolhesse uma habilidade que já domina ou algo que gosta de aprender e começasse a oferecer hoje mesmo. Talvez seja edição de vídeo, talvez seja escrever posts, criar logos, organizar planilhas, dar aulas particulares online ou até mesmo traduzir textos. Existem milhares de problemas sendo enfrentados por empresas e pessoas todos os dias, e a maioria delas está disposta a pagar para resolver isso rápido. A questão é: você vai se posicionar como alguém que oferece soluções ou continuar apenas observando? Quem entende isso cedo descobre que não precisa esperar o diploma, o emprego dos sonhos ou a oportunidade perfeita. A oportunidade já está aqui, e ela se chama internet. Quando se fala em construir uma renda de 10 mil reais, muitas pessoas imaginam que é apenas questão de trabalhar mais, aprender mais habilidades ou passar noites sem dormir até chegar lá. Mas o que realmente separa quem chega desse patamar de quem fica preso no caminho não é a quantidade de esforço, e sim a forma como você estrutura a sua estratégia. É aqui que entram os 4 pilares que formam a base de qualquer habilidade de alto rendimento: posicionamento, alavancagem, alcance e automação. Se faltar apenas um deles, você pode até trabalhar duro, mas vai continuar preso em um ciclo de esforço sem resultados proporcionais. Isso significa entender que nem todos os serviços têm o mesmo valor e que o dinheiro de verdade não está em oferecer qualquer coisa, mas sim em resolver os problemas que mais geram retorno para quem paga. Pense em uma empresa que fatura 50 mil reais por mês. Para ela,
Pagar 2.000 reais a alguém que a ajude a atrair mais clientes ou a aumentar suas vendas não é custo, é investimento. É assim que você precisa se posicionar, como alguém que não vende apenas tempo, mas sim resultado. Esse detalhe muda tudo. Por exemplo, se você edita vídeos, pode continuar cobrando barato de pequenos criadores que mal conseguem monetizar seus canais, ou pode se posicionar como editor especializado para empresários que usam vídeos para vender produtos de alto valor. O trabalho é parecido, mas a percepção de valor muda completamente. Essa é a diferença entre ficar preso no baixo valor e acessar os clientes que realmente têm dinheiro para pagar. Aqui está um erro que a maioria comete: cobrar por hora. Quando você cobra pelo tempo, o cliente vai sempre tentar reduzir ao máximo as horas que você trabalha, porque isso significa menos gasto para ele. Mas quando você cobra pelo resultado, a lógica se inverte. Imagine que você gerencia anúncios no Facebook. Se cobrar por hora, vai ganhar um valor fixo limitado. Mas se cobrar uma porcentagem do lucro que gera para o cliente, de repente, quanto mais resultado você entregar, mais você recebe. O mesmo vale para gerenciamento de redes sociais. Se você só posta conteúdos e responde comentários, você é substituível. Mas, se conseguir provar que sua estratégia gera mais leads e mais vendas, você se torna indispensável. As empresas não pagam pelo seu esforço. Elas pagam pelo retorno que você proporciona. Muitos acreditam que precisam correr atrás de clientes o tempo todo, mas os profissionais mais inteligentes criam um sistema onde os clientes chegam até eles. E isso não é mágica, é construção de presença. Se você cria conteúdo mostrando o que sabe, ainda que seja simples, as pessoas começam a perceber sua autoridade e vêm atrás de você. Lembra do caso do designer que fazia pôsteres de filmes só por diversão no TikTok? Ele nunca anunciou, nunca ofereceu seus serviços de forma agressiva, mas ao expor seu trabalho, criou demanda natural. Esse é o poder do alcance. Quando você deixa de depender de caçar clientes e começa a ser caçado por eles. Imagine se você mostrasse um antes e depois de suas edições de vídeo, ou se compartilhasse dicas de design enquanto constrói um portfólio. Pequenos conteúdos assim são sementes que podem atrair oportunidades gigantescas. Esse talvez seja o mais subestimado, mas também é um dos mais importantes. A maioria das pessoas quebra não por falta de talento, mas por falta de organização. Quantos freelancers você já ouviu que perderam clientes porque atrasaram prazos, esqueceram compromissos, ou simplesmente não conseguiram se organizar? Pois é, ser confiável vale mais do que ser genial. E a confiabilidade nasce da organização. É por isso que quem usa ferramentas de automação e sistemas de CRM sai na frente. Você não pode confiar apenas na memória ou em anotações soltas. Precisa de processos que garantam que nenhum cliente se sinta esquecido, que nenhum prazo seja perdido e que cada etapa seja acompanhada com clareza. É isso que diferencia o amador do profissional. E para que isso fique ainda mais claro, pense no exemplo de Andrew Carnegie, relatado por Napoleon Hill. Carnegie acreditava que a chave para construir riqueza duradoura não estava apenas em ter boas ideias, mas em saber como organizar sistemas que multiplicassem resultados. Ele dizia que, sem alavancagem e sem posicionamento estratégico, qualquer negócio estava condenado a se desgastar. Essa visão se encaixa perfeitamente nesses pilares, porque mostra que a verdadeira riqueza não está no esforço bruto, mas na inteligência aplicada. Talvez o problema não seja você estar se esforçando pouco, mas sim estar construindo sobre apenas uma ou duas bases frágeis, quando na verdade precisaria dos 4 pilares sólidos. E quando você entende isso, percebe que chegar aos 10.000 reais não é sobre trabalhar sem parar, mas sobre jogar o jogo certo, com as regras certas. Mas uma vez que você pega o ritmo, a música flui, o resultado aparece, e os 10.000 reais deixam de ser uma meta distante para se tornar apenas o primeiro degrau de algo muito maior. De nada adianta conquistar 10.000 reais em poucos dias se esse dinheiro simplesmente escorre pelas mãos em roupas, festas ou objetos que só servem para impressionar os outros.
Esse é o erro mais comum: confundir renda com riqueza. Ganhar dinheiro rápido pode até ser empolgante, mas se você não souber multiplicar e proteger esse valor, vai acabar voltando para o mesmo ponto de partida. É por isso que o verdadeiro jogo começa depois que o dinheiro entra na sua conta. Os ricos de verdade não olham para o que podem gastar. Eles olham para como podem transformar o que já ganharam em algo maior. É aqui que entra o hábito de investir de forma inteligente. E antes que você pense que investir é coisa complicada, restrita a especialistas de Wall Street, entenda uma coisa: investimento é apenas a forma de colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Existem 4 caminhos principais que podem transformar um valor inicial em patrimônio real. O primeiro deles é o mais simples: uma poupança de emergência com juros mais altos. Pode parecer chato, pouco rentável, mas é o alicerce que impede que você seja forçado a vender seus ativos no momento errado. Imagine o mercado em queda e, de repente, você precisa de dinheiro para uma emergência. Sem uma reserva, a única saída seria vender ações ou cripto no pior momento possível, acumulando prejuízo. Ter essa reserva é como ter um colete salva-vidas. Pode não te levar para frente, mas garante que você não afunde. O segundo caminho são os fundos de índice, como o famoso S&P 500. Esse tipo de investimento é quase como comprar um pedacinho das maiores empresas do mundo em um único pacote. E a matemática aqui é implacável. O retorno médio do S&P 500 nos últimos 10 anos ultrapassou 10% ao ano. Isso significa que, se em vez de comprar um café de $5 todos os dias, você investisse esse valor religiosamente dos 18 até os 67 anos, terminaria com mais de R$ 1 milhão acumulado. Parece absurdo, mas é apenas o poder dos juros compostos trabalhando silenciosamente a seu favor. É por isso que tanta gente bem informada insiste que, no longo prazo, esse é um dos investimentos mais seguros e eficientes que você pode fazer. E existe um detalhe importante. Quando você investe em ações de empresas que admira, você acaba aprendendo mais sobre o mercado, entende como os balanços funcionam e desenvolve uma mentalidade de dono, não apenas de consumidor. Isso por si só já é uma educação financeira que vale ouro. O segredo é começar pequeno, testar e nunca colocar todo o capital em uma única aposta. O Bitcoin, o Ethereum e algumas outras moedas digitais já provaram que podem criar fortunas, mas também já destruíram muitas em questão de semanas. Quando surgiram, eram vistas como fraude, algo passageiro. Hoje, mesmo com toda a volatilidade, já conquistaram espaço como uma nova classe de ativos. O problema é que muita gente entra nesse mercado motivada apenas pela ganância, querendo enriquecer da noite para o dia. Isso é uma armadilha perigosa. A forma mais inteligente é investir aos poucos, de forma consistente, nunca colocando um valor que você não esteja disposto a perder. É uma aposta no futuro, mas precisa ser feita com cautela. Gastava em mansões, carros de luxo e excessos, como se o dinheiro nunca fosse acabar. Só que acabou. E essa história é um lembrete brutal. Não importa quanto você ganha, importa como você multiplica. O contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que começaram com pouco, mas souberam investir de forma disciplinada e, ao longo do tempo, construíram fortunas que pareciam inalcançáveis. E é aqui que entra a pergunta que pode incomodar. De que adianta correr atrás de 10 mil hires se esse dinheiro vai desaparecer no próximo mês porque você não teve disciplina? Será que o problema não é ganhar mais, mas sim aprender a fazer o que já ganhou crescer? A ciência também confirma essa visão. Estudos mostram que pessoas que conseguem adiar recompensas imediatas e investir para o futuro apresentam índices muito maiores de bem-estar e segurança financeira ao longo da vida. Isso porque o verdadeiro poder não está em gastar, mas em saber esperar para colher mais. Porque não importa o ponto de partida. Se você dominar esse hábito, é apenas questão de tempo, até transformar pequenas quantias em algo realmente grandioso. O segredo é simples: ganhar dinheiro é habilidade,
mas multiplicar dinheiro é inteligência. Quem une as duas coisas nunca mais volta a ser o mesmo. Se existe um ponto que você precisa guardar de tudo o que foi dito aqui, é que alcançar os primeiros 10.000 hires não é sobre sorte, não é sobre ter contatos ou nascer em uma família rica, mas sim sobre desenvolver a habilidade de gerar e multiplicar dinheiro com inteligência. Esse é o verdadeiro divisor de águas. Quando você entende que dinheiro é uma habilidade, você nunca mais olha para ele da mesma forma. O próximo vídeo que está aparecendo na tela é o próximo degrau da sua evolução, onde você vai expandir ainda mais sua sabedoria e se tornar 1% melhor do que você é hoje. Obrigado por estar comigo nessa jornada e eu te espero lá, porque o próximo passo é ainda mais importante.